Olá, pessoal, vamos entrando. Pronto. Deixa eu chamar aqui. Vamos colocar aqui o nosso amigo. Vamos lá. Olá, Noite, tudo bom? tudo bem, graças a Deus. O pessoal vai chegando aí. Tá dando para ouvir direitinho, não dá? Sim, o áudio e o vídeo tá ok. Você tá me Tá escutando bem ok. também? Tô escutando bem. Deixa só então a gente esperar mais alguns segundinhos aqui, enquanto o pessoal vai entrando. E aí a gente começa. É o tempo que eu vou ajeitando aqui. Pronto. Então pronto, vamos começar, o pessoal vai entrando. Cara, queria te agradecer pela presença, tá? É uma grande felicidade estar com a Sociedade Nilma aqui, você representando, né? E aí, como a gente até combinou, eu queria que tu falasse um pouquinho, né? Eu vou colocar no YouTube, vou colocar no GTV também, mais ou menos aí como é que é, quem é a Sociedade Nilma, o que é que vocês fazem, né? Para Uhum, que, assim, difundir o pensamento de Newman, as obras de Newman aqui no Brasil. Salve Maria, Pita. uhum. Ah, o Peter tá aí. Então, eu me chamo Ângelo, né? Tenho 27 anos. Sou natural da cidade de Anápolis, em Goiás, mas atualmente eu moro em Goiânia. Bom, assim, sou formado em engenharia elétrica, tenho mestrado em engenharia de produção e sistemas e, assim, estou me aventurando na área de filosofia e teologia por agora, sabe? Na verdade, essa não é minha área de formação. Mas, enfim, a Sociedade Nilma, ela teve início no ano de 2017, quando o meu diretor espiritual, o padre Tiago Henrique, de Anápolis, ele foi visitar o local, né, onde Newman viveu, né, foi lá na Inglaterra, e ele ficou hospedado na casa onde Newman viveu recluso por uns 2 anos, né, que foi a casa onde ele se converteu, né, ocorreu a conversão dele no ano de 1845, né, em Litmore, na Inglaterra. E esse padre amigo meu, né, meu diretor espiritual, ele ficou hospedado nessa casa e ele ia mandando fotos lá da casa, comentando, né? Ele inclusive visitou o túmulo de Chesterton, né, Olha só. Tolkien. Então ele fez um tour lá e assim ele falou: Ah, Ângelo, vamos copiar a Sociedade Chesterton, vamos criar a Sociedade Newman aí. Né? Se a gente for ver os logos lá, é quase que a mesma coisa, só muda a cor e a rainha do Newman. Mas o Uhum. intuito era esse, né, de pegar e reunir todas as publicações, né, em português que a gente tem dele, e futuramente a gente traduzir, né, as obras dele, porque o legado que ele deixou é muito importante. Né? Ele Isso. foi um dos grandes pensadores do século XIX, influenciou Chesterton, Lewis, Tolkien. Então, assim, inclusive o tutor, né, de Tolkien, o padre Francis Morgan, ele foi secretário de Newman, né? Então, tem essa estreita relação entre eles. O bisneto de Tolkien lá, que fez uma escultura na ocasião da canonização, da beatificação dele. Então, assim, tem uma estreita relação entre eles. E foi assim que começou, sabe? De forma bem curiosa. Ele deu a ideia que nós iniciássemos a sociedade, né? Aí eu criei o perfil aqui no Instagram e a partir daí a gente começou, sabe? Então, Que assim, a legal. gente, a gente tem um grupo no WhatsApp dos amigos de Newman, Uhum. temos também o canal no YouTube que está um pouco parado. Então, basicamente é isso. E daí, ao decorrer desse tempo, a gente já reuniu algumas pessoas para nos apoiarem, sabe, para questão de estudo, né, reunir material para tradução. Então, a gente está nesse trabalho ainda de Que assim, reunir pessoas para nos apoiarem, sabe, com relação principalmente à tradução, porque tem muita coisa ainda para ser traduzida, né, dele. Porque o isso, a material obra em de Newman português que a gente tem dele é pouco. exatamente, a obra de Newman ela é bem grande e as traduções que a gente tem são, digamos assim, como que remotas, né? Elas são bastante raras e você veja, por exemplo, que agora que a Cultura de Livros lançou o desenvolvimento da doutrina cristã, né?
exato. Então, foi uma grande novidade e a gente precisava de um livro desse na Biblioteca Católica, né? Sim, Um sim. livro tão importante, né? E a gente não tem, pelo menos que eu me recorde, a gente não tem o Apologia Pro Vita Sua em português, não é isso? Sim, a gente tem, eu consegui, assim que começou na sociedade, eu fui vasculhar os PDF, que eu sou, o pessoal de exatas gosta de um PDF, né? E eu fui Pronto. pesquisar e eu encontrei Apologia Pro Vita Sua, Gramática do Assentimento, que está em português de Gramática Portugal, tem. Eu já gramática vi. tem. E tem uma Uhum. biografia também, escrita pelo padre Penido, Cardeal Newman, que é uma biografia que o pessoal da Edições Cristo Rei, se eu não me engano, vai reeditar ela. Então, assim, Excelente. tem excelentes iniciativas. O pessoal da editora Molokai também tem três Excelente. publicações, que é Meditações e Devoções, Uhum. Calista, né, que foi um romance que Newman escreveu. Newman era Uhum. tão, vamos dizer assim, culto, que ele escrevia poema, escrevia romance, obras completas. Então, o título de doutor vai vir muito a calhar futuramente, se Deus Com quiser. a graça de Deus. Então, pronto, vamos começar o nosso tema. Foi uma excelente introdução da Sociedade Newman. A gente vai falar um pouco sobre a doutrina da justificação na mente, né, na teologia de Newman, tanto antes de se tornar católico como depois, né? Para Exato. aqueles que não conhecem muito bem, a doutrina da justificação, ela vai falar em termos simples o que é aquele processo pelo qual o homem deixa de ser inimigo e passa a ser amigo de Deus. A justificação vai falar justamente como é que o homem se torna justo, né, perante Deus. E aí, Newman ele tinha um pensamento antes, enquanto ele era protestante anglicano. Você pode falar um pouquinho para a gente como era esse pensamento, como é que ele se caracterizava? Sim, sim. Na verdade, assim, toda a história de Newman é um processo de conversão, né? Então, Uhum, a primeira conversão dele, vamos dizer assim, acontece aos 15 anos, né? Porque ele é, de origem calvinista, então ele, antes de se tornar anglicano, ele foi calvinista, por causa da educação familiar que ele tinha. Então, ele deixou o calvinismo e se tornou uhum, anglicano, né? Aos 15 anos, ele se decidiu que iria, né, optar pelo anglicanismo, porque ele acreditava que o anglicanismo era a via média entre o romanismo, né, católico, e o protestantismo, né, o calvinista e o luterano. Então ele acreditava nisso, que o anglicanismo era essa via média. Então aos 15 anos ele já se decide, né, pelo celibato, que é quando Deus, vamos dizer, fala pela primeira vez na consciência dele, né? Ele até cita, né, em Apologia, né? Foi quando eu me deparei comigo mesmo e com o meu Criador, em que eu me decidi pela minha vocação, né, ao celibato. E isso não era comum, por exemplo, no anglicanismo, né? Porque uhum. os padres, geralmente anglicanos, eles são casados, têm a vida familiar deles, então a decisão pelo celibato já é algo que foi um chamado particular, né, de Newman, no anglicanismo. Então, assim, toda a vida dele um grande ensinamento, né? Tanto é que a apologia pro vita sua muitos comparam com as confissões de Santo Agostinho, né? Pelo impacto que tem é, essa obra de Newman. Mas vamos lá, né? Para a doutrina da justificação. Tem uma série de palestras, né, que ele fez falando sobre esse tema da doutrina da justificação. Então, assim, a primeira versão dessas palestras foi publicada em 1838, no período em que ele era anglicano ainda, né? Que ele atuava lá no Oriel College como tutor e era um renomado tutor, educador, né? Pregava excelentes sermões. Então, assim, ele publicou, né, essa série de palestras sobre a doutrina da justificação. E dentro dessas publicações já havia traços de catolicismo ali, né? Então, por exemplo, essa questão da via média. Que ele colocava, né? Que ele faz essa análise nessas palestras? De que a doutrina da justificação, ela se completa, vamos dizer assim, através dos dois extremos, né? Que ele fala aqui, por exemplo, que a justificação pela fé apenas, assim tratada, é um erro. E a justificação pela obediência é uma visão defeituosa da doutrina cristã. Ou seja,
ele tinha a visão de que a justificação pela fé, que é a sola fide, né, do protestantismo, ela é defeituosa, é um erro. E a justificação pela obediência que ele via, né, no romanismo, ele contrapõe a fé e a obediência. Né? É uma visão defeituosa da doutrina. Isso antes de se tornar católico. Né? E aí é interessante que, após ele se converter, né, no ano de 1874, ele republica essa série de palestras fazendo os apontamentos e as correções. Né? Então, ele coloca, né, de que uma das correções que ele faz é justamente essa, de que a gente é justificado tanto pela fé quanto pela obediência. São as duas asas, vamos dizer assim, né, da nossa justificação. Então, é interessante essa abordagem que ele faz, né, antes da conversão e depois, né, porque ele mesmo aponta os erros dele, né, mas ele não, vamos dizer assim, apaga o que ele produziu antes de se tornar católico, porque muita coisa, né, muito conteúdo que ele produziu enquanto protestante é válido, né, vamos dizer, ele era católico mesmo antes de atravessar o Tíber, vamos dizer assim. Sim. E outra coisa, depois que ele se converteu, outra coisa que ficou muito presente nessas palestras foi a questão da presença eucarística, né? Porque os protestantes, né, eles têm essa ideia de que a fé, eles são justificados só pela fé, e como eles não têm essa presença real de Jesus na Eucaristia, então não faz sentido, por exemplo, eu me confessar, eu buscar os sacramentos, né? Porque eu sou justificado apenas pela fé. Então, quando ele se converte e percebe essa presença real de Cristo, aí ele começa a evidenciar isso nos sermões dele e a corrigir também nos sermões. Se você quiser me completar, por favor. A gente percebe que enquanto ele era protestante, ele tinha uma certa visão como que confusa, né, do que era o dogma católico, a ponto de ele dizer que a Igreja Católica ensina que a justificação se dava pela obediência, por aquilo que o homem é, né? Exato. Quando, na verdade, o dogma católico é o homem justificado pela graça. Pela Exato. graça, a justiça de Deus, não aquela que ele é justo, mas aquela pela qual ele nos faz justos, né? Como fala Santo Agostinho sobre a Trindade. E é interessante que, por mais que ele procure a via média entre o protestantismo, e aí ele entende protestantismo como calvinismo, luteranismo e arminianismo, e o outro lado do catolicismo, por mais que ele procure isso, a gente vê que um aspecto da justificação, né, que ele sustenta enquanto anglicano, é justamente o que, e que é completamente protestante, é que ele considera a justificação como uma mudança na forma, digamos assim, que Deus nos vê. Então, a Exato. justificação é sermos reputados justos, como fala lá nos 39, em um dos artigos dos 39 da Igreja Anglicana. Ser Uhum. reputado justo, né? E aí Uhum. ele também sustenta o quê? Que o homem, ele tem a justificação e depois tem a regeneração interior, coisa tipicamente protestante. É Sim. engraçado, por mais que ele queira seguir a via média, parece que ele consegue, né? Enquanto ele ainda era anglicano. Sim, Porque sim. ele pega esse ponto de que há uma separação na justificação, né? Primeiro você é justificado, depois você é regenerado, Uhum. né? De que é mudança na forma como Deus nos vê, somos reputados justos. Mas aí ele critica o outro ponto, que é isso, que o único instrumento seria a fé. E ele diz: Exato. olha, o único instrumento é o batismo, é pelo batismo que recebemos. E quando falamos em fé, estamos, da fé que justifica, estamos falando de uma fé que implica, que supõe que está unida à caridade, ao arrependimento dos pecados, né, essa busca pela união com Deus. Então, por um lado, ele rejeita essa somente a fé, e pelo outro lado, né, ou seja, une a fé com a caridade, Gálatas 5:6, e o outro lado, né, ele concorda com o protestantismo luterano, calvinista, de que há uma separação entre a justificação e a santificação, que é como Deus nos vê justos. Isso realmente Exato. está para o dogma católico, né? Uhum. Com relação aí ao dogma, né, tem um ponto que ele
na quarta aula sobre o desdobramento da compreensão comum da justificação, isso é de um outro documento, né? Do documento lá sobre a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Tem um ponto que fala o seguinte: quando católicos dizem que o ser humano coopera no preparo e na aceitação da justificação por assentir à ação justificatória de Deus, eles veem mesmo nesse assentimento pessoal um efeito da graça, né? Isso é o ensinamento católico, né? E não uma ação humana a partir de forças próprias. Então, nesse sentido de assentimento, Newman contribuiu significativamente, né? Porque ele publicou lá em 1870 a Gramática do Assentimento. Vamos dizer que podemos dizer que é a obra magna dele, né? Então, quando ele publica isso, vamos dizer que ele atinge o ápice, vamos dizer assim, desse conhecimento com relação ao dogma, né? Principalmente esse dogma da doutrina, né? Do conhecimento pessoal da graça, né? Então, essa questão da justificação, enquanto meio, né? Enquanto fim, né? Que é o nosso fim, somos justificados, né? Pela graça. Ele percebe que essa riqueza, essa plenitude, ele vai encontrar apenas na Igreja Católica, né? Então, quando ele percebe que só pelo batismo ele não vai conseguir se salvar, quando ele percebe que ele precisa se arrepender, ele precisa vamos dizer assim, se voltar para outro ser humano, para reconhecer que pecou, quando ele percebe essa sensibilidade dos sacramentos da Igreja Católica, né, que é algo palpável, né, que é algo real, né, sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Então, quando ele entende essa plenitude de sacramentos, ele simplesmente se entrega, né, e deixa o anglicanismo, deixa todo o renome, toda a consideração que ele tinha lá. E ele até fala, né, enquanto anglicano, a minha religião era valorosa, eu era uma pessoa reconhecida. Enquanto católico, eu sou uma pessoa miserável, mas minha religião é ainda mais rica, né? Eu tenho muito mais riqueza. Porque o período católico dele, né, inclusive tem uma biografia da Cultor de Livros, que é Newman Católico, retrata muito bem isso, né? Esse aspecto conturbado que Newman teve quando foi recebido na Igreja Católica, né? Porque muitos o viam como herege, né? Muitos, porque assim, como ele era autenticamente católico, então tanto a ala conservadora quanto a ala, vamos dizer, progressista, utiliza argumentos de Newman para poder se justificar, né? Então, Newman, ele é autenticamente católico por causa disso, porque ele não é um cara de extremos, né? Ele segue o caminho ali como se diz, um caminho autenticamente católico. Então, essa questão da justificação, ele deixa muito bem pautado nessas palestras, sabe? Então, na versão de 1874, em que ele faz esses apontamentos, tem um outro aqui interessante, que é a questão das obras, né? Que ele fala assim, inclusive ele até dedica uma nota inteira sobre a aula 12, que é sobre as boas obras como remédio para o pecado pós-batismal, né? Que ele, quando católico, ele consegue fazer essa diferenciação entre o pecado mortal e o pecado venial, né? Então ele fala assim, ó, deixa eu ver aqui, ó, uma vez que estamos caindo sempre em pecado, incomodando na ira de Deus, estamos sempre sendo justificados novamente e novamente por sua graça. A justificação é transmitida a nós continuamente por toda a nossa vida. Aí aqui ele faz uma correção, ele fala, isso está incorreto. Se por pecado se entende um pecado grave, aqueles que estão na graça de Deus não precisam cair nele. E se pecados mais leves são significados, eles não nos trazem de volta a ira de Deus. Então ele coloca, né, faz essa diferenciação entre o pecado grave, entre o pecado leve, né, que o pecado grave provoca a ira de Deus e o pecado leve não, né, que se a gente se arrepender, se a gente tiver uma contrição, a gente consegue, como se diz, se permanecer ali no estado de graça. E com relação às obras, ele também complementa, né, de que ele, na aula 12, ele coloca, né, que a fé sem obras ela é morta. É necessário que haja as boas obras para que para que a nossa justificação seja plena, né, para que nós possamos
contribuir, de certa forma, para a nossa salvação, né? Porque no protestantismo, né, ele coloca que não tem isso, né? Não tem como o ser humano cooperar para a salvação, né, para a justificação, porque ele é um ser corrompido e ele não tem como cooperar para isso. Então a salvação é unicamente de Cristo, né? Então nós somos salvos e remidos unicamente por Cristo. Então a gente não coopera de forma alguma com isso. Isso segundo os protestantes. Mas a gente, enquanto católico, sabe que isso não é verdade, né? De que nós temos o nosso papel também ali na redenção, né? Tanto é que a gente participa da Santa Missa justamente por causa disso, né? Para unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo. É. O nosso papel é pela graça, né? A gente Exato. é Deus que opera em vós o querer e o agir, né? Já fala São Paulo. Mas um fato interessante a respeito da doutrina da justificação em Newman é porque ele como que vê, e aí ele cita Bellarmino para isso, que quando o Concílio de Trento ensina que há somente uma causa formal para a justificação, ou seja, que o que torna o homem justo é a justiça de Deus que nos faz justos, e que inere em nós interiormente, e aí ele nota, olha, tudo bem, é isso, mas o concílio deixa aberto o que de fato é essa justiça. E aí ele cita Bellarmino dizendo, olha, está aberto se essa justiça é a graça ou é a caridade, né? O próprio Bellarmino fala que também da questão da fé que opera pela caridade ser a causa da formal da justificação. Então, é interessante que partindo disso, de como que duas formas imparciais que unidas formam a única causa formal, partindo disso, ele salienta o quê? A presença de Cristo na alma. Ainda quando Exato. ele era anglicano, ele já salientava isso, que a presença de Cristo na alma, ela é como que uma dessas formas, na palavra de Newman, imperfeitas que unidas formam a única causa formal, né, da justificação. Ou seja, ele salienta a importância do cristão viver com Cristo em sua alma, né, que se perde Exato. justamente pelo pecado grave, né, 1 João 5,16, né. E aí ele Sim. salienta, inclusive, a questão da presença de Cristo em nós pela Eucaristia, né. Você pode Exato. falar também sobre isso? Sim, sim. E, inclusive, além da Eucaristia, né, é, essa união entre Deus e a alma se dá principalmente através da escuta da voz da consciência, né? Então ele coloca isso muito presente nas obras dele, né? De que tanto é que ele pode se declarar doutor da consciência justamente por causa disso, porque ele viu e que Deus falava com ele, fala com a gente também através da nossa consciência. Nossa consciência está sempre nos acusando de que não faça isso, né? Então essas inspirações que nos são dadas, ele coloca de que são voz, é a voz de Deus, né? Então, essas inspirações para o bem, né? Porque a gente, de certa forma, tem, pela nossa natureza corrompida, tem a tendência também ao mal. Mas tendo essa consciência reta de que o bem, o sumo bem, é o nosso meio, é o nosso fim, a nossa consciência ela é conduzida para atingir, né, esse sumo bem. Então ele coloca muito bem isso. E ele, vamos dizer assim, alimenta essa voz da consciência através da frequência dos sacramentos, né? Então ele tinha uma devoção, assim, né, após se tornar católico, ele desenvolveu uma devoção muito grande ao Sagrado Coração de Jesus, né? Que para quem conhece, para quem é devoto, sabe, né, de que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é autenticamente uma devoção eucarística, né? Porque quando Jesus se oferece ali na Eucaristia, ele oferece seu próprio coração. Então, o lema cardinalício dele, né, que ele adotou lá de São Francisco de Sales, né, ele era oratoriano, né, da Ordem de São Felipe Neri, cor ad cor locutor, né, o coração fala ao coração. Então, é o coração mesmo, é o coração físico de Cristo na Eucaristia que fala ao nosso coração quando nós o recebemos na Eucaristia. Então, essa manutenção da graça, ela se dá através da frequência dos sacramentos, né? Então, por isso, quando ele percebe essa riqueza da igreja, né, ele percebe que só a igreja católica é que vai manter
essa, vamos dizer, economia sacramental na história da humanidade, ele fala, não, eu preciso me converter. Né? Então, esse desapegar-se de si mesmo, né, da sua estima, porque ele era um cara estimado enquanto anglicano, tinha vários reconhecimentos e tal. Então, foi um vamos dizer assim, um desapegar-se do orgulho, né? Foi um extremo ato de humildade, né? É o Fiat. Foi o Fiat de Neumann, foi esse. Foi, sim, faça-se, simplesmente faça-se. Então, quando a gente vê as reflexões dele a respeito dessa devoção eucarística, da relação entre Deus e a alma, tem, assim, reflexões belíssimas aqui em Meditações e Devoções sobre isso, sabe? Sobre essa relação entre Deus e a alma que ele coloca. Tem até um poema que ele compôs, que foi The Dream of Gerontes, né? O Sonho de Gerontes, que ele foi até uma composição do Elgar que ele compôs baseado nesse poema de Newman. E fala justamente disso, desse diálogo, né, entre a alma de um ancião e Deus. Então, os anjos conduzem esse ancião ao céu, ao inferno e ao purgatório. Então, esse diálogo entre a alma e Deus é algo constante, sabe? Então, é interessante de se ver isso em Nilma também. É realmente a conversão de Newman é uma grande obra da graça, porque, como ele mesmo fala na Apologia, ele pensava as piores coisas possíveis da Igreja Católica, ah, conforme foi ensinado. Então, ele era ensinado que a Igreja Católica era isso e aquilo, de tudo de ruim, né? E essa conversão dele exigiu não somente a sua renúncia, a renúncia da sua vontade, mas este ato de fé. Por isso que ele fala que na fé o homem ele não somente crê, mas aí neste ato de fé está implicado também o arrependimento dos próprios pecados, o reconhecimento de que ele precisa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele, o nosso Senhor é o Salvador, e que ele abandona a sua suficiência para se entregar a ele. Está tudo aí incluso, né? Mas perceba Exato. como ele não somente tinha uma visão deturpada a respeito da Igreja Católica, como é, de modo geral, o comportamento dos protestantes atuais. Você veja, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um protestante que disse que na escola dominical, ele lá e era ensinado, a igreja adora imagens, a igreja isso e aquilo, e ensina os fiéis a adorarem os santos, a sacrificarem Cristo na missa, não sei o quê. Então, ainda assim, ele ainda conseguiu, pela graça, se converter. Então, toda conversão é uma grande, maravilhosa obra da graça, né? Sim, sim. E, e esse ensino deturpado a respeito da Igreja Católica foi transmitido para como ele via também a respeito da justificação. Esse Sim, fato de ele dizer que a Igreja ensina que nós somos justificados pela obediência mostra muito isso, né? Porque se você parar para pensar, quando você é batizado, você está justificado, né? Tito sim. 3:5, 1 Coríntios 6:10, você está justificado. E se você morresse naquele momento, acabou-se, você iria para o céu, Sim, né? sim. Você iria para o céu. Se você não cometer nenhum pecado grave, como foi dito aqui, lá, 1 João 5,16, nenhum pecado grave que leve à morte, você irá para o céu após o seu batismo, né? E, ou seja, é somente pela graça que o homem é salvo, e é isso que a igreja ensina. E ainda assim ele vê mais a questão do quê? Do foco nas obras, nas obras, nas obras, nas obras. É tanto que muito católico, quando vai ensinar, ensina que o quê? Não, o católico crê que nós somos salvos pela fé e pelas obras. Não, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Fé e as boas obras, lá, Efésios 2:10, é Deus agindo em nós. É Deus que obra em vós o querer e o agir. E isso ele Exato. começou a ver com muita clareza a partir da sua conversão. Sim, Parece que ele encarna aquela frase de Santo Agostinho: é necessário crer para que comeces a entender, né? sim. É porque tem que ter a abertura, né? A abertura à graça, né? Então, quando ele se desapega vamos dizer assim, da realidade terrena e ele consegue ter essa visão sobrenatural, né? De que é através da graça que ele vai conseguir
alcançar essa plenitude da verdade, porque ele teve sempre isso como fundamento, a busca pela verdade, né? Então, quando ele se coloca, vamos dizer assim, entregue nas mãos de Deus, e se confessa, né? Ele, assim, ele ficou 2 anos recluso lá em Littlemore, nesse processo, sabe, de conversão, e ele foi recebido na igreja católica em 9 de outubro de 1845, né? Inclusive a festa litúrgica dele não é na ocasião da morte dele, é na ocasião da conversão. Inclusive a gente vai celebrar pela primeira vez a festa de Nilma na ocasião da conversão dele. Por quê? Porque foi um fator impactante no legado dele, sabe? Essa abertura à graça. E veja Então, como você, quando segue a abertura à graça, quando você segue a vontade de Deus, como isso gera um impacto. Quando o Nilma se converteu, dezenas de milhares de pessoas se converteram. Clérigos se converteram, teólogos se converteram, leigos se converteram, pessoas dentro dos leigos, pessoas cultas, pessoas simples, dentro dos teólogos, diferentes tipos de clérigos da igreja anglicana. E aquilo foi um fator de conversão tremendo. Então, o homem que segue a vontade de Deus, aquele que. Isso, inclusive, está nas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5. O homem que segue a vontade de Deus, que é dócil à vontade de Deus, que não põe barreiras, como aqueles que Jesus chorou lá, né, em Mateus 23. Quantas vezes eu que reuni os vossos filhos, como a galinha reúne, e vós não quisestes. Então, o homem ele pode pôr uma barreira, mas se ele não põe essa barreira, os frutos da graça são inúmeros. Por uma pessoa dá 10, dá 20, dá 30, dá 100 frutos, como o Evangelho também fala. E Nilma não deu só 100, deu dezenas de milhares. exato. Dezenas de milhares de conversões. Dezenas de É, milhares. porque, Tem um padre lá da Inglaterra, é o Ronald Knox. É um dos maiores apologistas católicos, né? Da, da Inglaterra. E ele é ali, se eu não estiver enganado, ele ali é próximo de Newman. Ele foi um caso também. Então veja como a graça de Deus, ela age de modos que nós não temos condições de prever. exato. E ela age assim, como se diz, o Espírito sopra onde quer, né? E o Espírito Santo, sem dúvida, soprou em Newman quando ele se decide pela Igreja Católica, né? A ingressar na Igreja Católica. Quando ele compreende essa filiação divina, né? Essa liberdade dos filhos de Deus, né? Porque ele tinha muito presente a mentalidade laical, apesar de ser religioso, né? De optar por ingressar nos oratorianos, ele tinha essa mentalidade laical de que é através das nossas ações cotidianas que a gente consegue contemplar Deus. Então, ele não tinha essa mentalidade de que estritamente pela prática religiosa que seremos justificados, mas ela é pela prática do ordinário bem realizado, né? Então, ele tem isso também bem evidenciado. A questão do apostolado da amizade e confidência, algo muito presente também em Nilma. Nilma tinha inúmeros amigos, então, assim, inclusive, ele é acusado, né, de ter relacionamento com outro rapaz lá na época que ele foi para Roma, justamente porque as pessoas não têm essa compreensão do impacto que é uma amizade verdadeira, né? Então, sempre levam ali, colocam uma conotação sexual por trás. Então, a abertura à graça dele era tão grande que ele irradiava através do apostolado, do contato cotidiano com outras pessoas, da amizade. Então, assim, as pessoas, ele se comunicava muito através de cartas, né? Então, inclusive, até tem o Instituto Newman, está fazendo a digitalização desse material ainda, tem muita coisa para ser divulgada. Então, esse legado, né, de amizade, de confidência, né, da vivência cotidiana, da contemplação de Deus no cotidiano, é algo que a gente consegue tocar a graça também, que Deus, que Newman percebeu isso, né? É através do cotidiano. Então, assim, ele admirava muito, um dos santos de devoção dele é São Felipe Neri, né? Então, se a gente vê ali o legado de São Felipe Neri também, a gente vê o quão laical ele era, né? Quão o santo da alegria, né? Ele falava que
um santo, o principal, vamos dizer assim, combustível de um santo tem que ser a alegria, porque quando a gente se entristece, vamos dizer, o inimigo toma conta, né? Então, na realidade que nós temos hoje, a gente tem que se beber dessas fontes, né? Newman, Chesterton, Tolkien, são fontes em que a gente consegue alimentar o nosso imaginário, que está repleto de coisas aí que nos tiram, né, desse caminho da graça. E Newman nos ensina justamente isso. É através vamos dizer assim, né, do incentivo à cultura, por exemplo, à educação. O legado da educação dele também é algo extraordinário, né? E ele deixou aí muitos escritos relacionados a isso. Mas, enfim, voltando, né, ao aspecto da justificação, todo esse legado contribui para que nós tenhamos esse contato mais íntimo com a graça de Deus e estejamos mais em estado de graça, né? Então, quando a gente reflete e medita sobre a vida dos santos, a gente tenta se assemelhar um pouco a eles, porque o modelo principal deles é quem? Cristo. Então, eles viveram plenamente nesse modelo. Né? Como fala São Paulo. Exatamente. Então, assim, quando ele percebe que através vamos dizer assim, dessa adesão total à graça, né, dessa abertura à graça, ele vai conseguir chegar ao conhecimento da pessoa de Cristo, ele não pensa duas vezes, né? E, vamos dizer, abraça a causa, né, da Igreja Católica. Então é bem interessante essa abertura de Nilma Graça. Entendi. Muito obrigado, meu amigo. Foi realmente muito bom. Eu acho que deu para tirar todas as questões a respeito da justificação em Nilma. Então, só para resumir, né? Nilma, quando ele era anglicano, ele considerava uma via média a respeito da justificação, em que consistia o quê? Uma via média entre o protestantismo luterano, calvinista e a via católica. Então, ele considerava, enquanto anglicano, que na justificação, o homem ele é considerado, reputado justo, é uma forma do modo como Deus vê o homem, e Exato. isso ele recebeu somente pela fé, mas Newman entendia, por outro lado, que esta fé incluía a caridade. Então, ao mesmo tempo em que ele sustenta a doutrina católica de que a fé está unida à caridade, ele sustenta a doutrina protestante de que é uma questão de como Deus nos vê. Há uma separação entre a justificação e a santificação. Então, era uma via média. Após a sua conversão, ele sustenta integralmente o dogma católico de que a justificação torna o homem não somente justo e santo, né, interiormente pela justiça de Cristo, que inere em nós, pela graça que o homem é salvo, mas ele foca, por outro lado, em outro aspecto. Ele diz que a presença de Cristo na alma está como que unida a essa única causa formal, essa única causa que nos torna justos diante de Deus. Então, diante disso, ele vê a importância do cristão viver sempre unido a Cristo, obviamente não rejeitando essa presença pelo pecado grave, né? E, sobretudo, procurando aumentar essa intimidade com Cristo a partir do sacramento da Eucaristia. Então, digamos que este é o antes e o depois de Newman a respeito da justificação quando ele era anglicano e depois quando ele era católico. Você teria alguma consideração final, meu amigo? Não, tem só uma citação interessante, ela é um pouco extensa aqui, mas se você me permite, ela é sobre a mensagem bíblica da justificação, né? Porque Newman tinha muito presente essa questão bíblica, né, nos legados dele, e é uma citação da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, né, que está lá no site do Vaticano, que eu acho que sintetiza bem o que é, né, a doutrina da justificação na visão católica e, consequentemente, é a visão de Newman, né, depois de ingressar na igreja. Né. Eu vou começar aqui. As pessoas justificadas vivem a partir da fé que provém da palavra de Cristo e que atua no amor, o qual é fruto do Espírito. Mas, visto que poderes e ambições atribulam as pessoas crentes por fora e por dentro, e elas caem em pecado,
precisam repetidamente ouvir as promissões de Deus, confessar seus pecados. 1 João 1,9. Participar do corpo e do sangue de Cristo e ser exortadas a viver uma vida justa em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, o apóstolo diz às pessoas justificadas: desenvolvei vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Então, eu acho que resume bem, né? Porque a gente é só justificado pela graça, né? E é Deus que infunde em nós esse dom, né? O dom da graça. Mas depende da nossa cooperação para que essa graça haja, né? Então não adianta, vamos dizer assim, eu querer, vamos dizer, viver de forma promíscua e não contribuir para que essa graça haja em mim, né? Então por isso que ele fala aqui, né? Precisamos repetidamente ouvir as promissões de Deus e confessar os nossos pecados, para que essa justificação seja plena, né? Seja efetivada. Muito bem, então vamos concluir a nossa live. Foi um grande prazer, já vamos aqui para quase 50 minutos. Foi ótimo conversar com você. Agradeço a presença daqueles que estavam aqui. A gente vai gravar essa live, né? E eu peço a Deus que a Sociedade Newman cresça, que as obras sejam divulgadas e que mais pessoas tomem Newman como seu santo, né? Particular de intercessão, porque é grandioso, é esplêndido, é um teólogo memorável e, sem dúvida, um exemplo para todo católico, sobretudo nos tempos de hoje, né? Sim, sim. Muito Eu bem, então, aproveito para deixar aqui o convite, né, para as pessoas que estão aí nos acompanhando, para as que vão ver ainda, que amanhã, lá no perfil da Sociedade Nilma, nós vamos iniciar a novena com Nilma. Então a gente tem um grupo informativo no WhatsApp, né, onde só eu envio as mensagens, e daí lá a gente já publicou o PDF da novena. Então aqueles que tiverem interesse, né, em conhecer mais sobre o legado de Nilma, né, quem sabe ele te escolhe aí também para poder ser o seu santo de devoção, porque às vezes é o santo que nos escolhe, né, não é a gente que escolhe o santo. Então, eu deixo aí o convite para aqueles que tiverem interesse em participar conosco. Então, a gente vai realizar todos os dias live aqui no Instagram, fazendo a oração da novena, às 9 horas da noite. Então, tem perfeito. 3 perfis newmanianos envolvidos nessa iniciativa, que é a Sociedade Newman Brasil, que tem mais um aspecto biográfico e de difusão da devoção de Newman. Tem o Apostolado Cardeal Newman, que é voltado mais para a recepção de ex-protestantes, né, a Igreja Católica. E também tem o Instituto Newman, que é um instituto voltado para a educação clássica, né? Então, essas três iniciativas aí se uniram para poder rezar juntos e a gente difundir esse legado, né? Em preparação também para a festa litúrgica, que vai ser dia 9 de outubro, né? Como eu já falei anteriormente. Perfeito. E é Então, fica isso. com o Deixa aqui o convite, convite. né? Há de ser maravilhoso. Acompanhe lá no perfil da Sociedade Nilma, novena, Cardeal Nilma, com a festa no dia 9 de outubro. Meu amigo, Exato. muito obrigado. Vamos nos falando. Foi um prazer. Espero poder falar Igual. mais com você aqui em outras lives sobre esse grande santo. Grande abraço, meu caro. Sim, sim. Abraço. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.